Gary Michael Rednick, um nome que até 1987 era desconhecido para muitos. Mas quando os crimes hediondos que ele cometeu vieram à tona, ele se tornou um dos nomes mais temidos da Filadélfia. Hala hala kivko, meus abibis, como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem e é um prazer estar com todos vocês novamente para mais um vídeo aqui do canal. E para você que é novo e gosta de casos criminais e histórias bizarras, eu te convido a você se inscrever no canal e fazer parte da nossa família e ativar o sininho de notificações. Assim você não perde mais nenhuma novidade por aqui. E meus amores, por favor, já vai deixando seus likes também aqui embaixo para estar apoiando o canal e apoiando a Lili aqui. Tá bom, meus amores? Pedidos feitos, agora sem mais conversa e vem comigo para a nossa história de hoje. Em 22 de novembro de 1943, nascia em Cleveland, nos Estados Unidos, Gary Michael Rednick. Gary teve uma infância marcada pela violência e abandono. Após o divórcio dos seus pais, ele e seu irmão foram viver com o pai, mas a relação nunca foi saudável. Gary cresceu isolado, muitas vezes ridicularizado por colegas devido ao seu comportamento estranho e introvertido. Desde criança, pessoal, ele não era de muitos amigos. Aos 17 anos, foi para o exército, servindo na área da saúde. Gary foi enviado para o hospital cirúrgico do exército, lá na Alemanha Ocidental. No hospital, cuidando das pessoas doentes, logo viram que o Gary também precisava de cuidar dos médicos, que ele também tinha graves problemas, né? Então, por lá ele foi diagnosticado com transtorno de personalidade e esquizofrenia. Por conta disso, ele foi dispensado do serviço militar. Após ele sair do exército, ele foi internado diversas vezes em hospitais psiquiátricos. Tentou suicídio também mais de 10 vezes. O trauma de sua infância, combinado com problemas de saúde mental em que ele se encontrava, começou a moldar uma personalidade perturbada. Após deixar o exército, Gary começou a se interessar por temas religiosos e fundou a sua própria igreja, a Igreja da Unidade dos Ministros de Deus. Essa instituição, que mais parecia uma fachada, foi usada para lavar dinheiro e futuramente serviu para encobrir as atividades ainda mais sinistras. Sendo pastor de sua igreja, Gary queria ter muitos filhos e construiu uma família de adoradores de seu próprio sangue. Muito bizarro. Mas o ápice de sua crueldade só veio no final dos anos 80. Ele passou a se relacionar com uma jovem. A garota também tinha doenças mentais. Tempo depois, Gary foi preso pelo sequestro e abuso da irmã de sua namorada. A vítima também tinha doenças mentais. Gary levou a garota para o porão de sua casa, abusou e sodomizou a jovem. Foi nesse momento que ele teve uma ideia: sequestrar mulheres para construir uma casa de bebês em seu porão. Então Gary começou a atrair mulheres para o seu porão, onde ele as torturava e mantinha em cativeiro. Em janeiro de 1987, Gary já mantinha 5 mulheres em cárcere privado. O mais estranho era que todas as vítimas dele eram negras. Uma delas, Sandra Lindsay, morreu após uma brutal combinação de fome, tortura e febre. Seu corpo foi esquartejado e os pedaços foram colocados em um freezer. Gary identificou o cadáver como comida de cachorro, gente. Olha que absurdo. As costelas de Lindsay foram cozidas em um forno e sua cabeça foi fervida em uma panela. O mau cheiro levou a polícia até a casa de Gary. Mas quando a polícia foi investigar o local, Gary disse que ele estava cozinhando, mas que ele acabou pegando no sono e por causa disso a comida queimou. Ao todo, pessoal, 6 mulheres foram sequestradas. E Gary submeteu suas vítimas a condições subhumanas. Ele construiu um calabouço onde as mantinha em buracos
acorrentadas e amordaçadas. Gary acostumava torturar as vítimas com choques elétricos. Cavou um buraco, preencheu com água e colocou as 3 vítimas lá dentro. Ele brincava com as meninas. Para ele era tudo uma brincadeira, dando choque nelas. Débora, uma outra vítima do Lei, uma das vítimas morreu. Josefina Rivera foi a primeira escrava sexual de Gary na época e também a mais experiente e inteligente. Foi peça-chave para a polícia descobrir o que estava acontecendo naquele porão. Ela conseguiu convencer Gary a deixá-la sair temporariamente e, ao invés de ela fugir, como qualquer uma faria, ela foi direto à polícia. Foi sua coragem que pôs o fim aos horrores perpetuados por Gary. Uma outra vítima foi Jacqueline Askins, que foi sequestrada em 87 aos 18 anos. A jovem afirmou que Gary colocava fita adesiva em volta da boca das vítimas e furava os ouvidos das mulheres com a chave de fenda pessoal. Com isso, as intenções dele era deixar as garotas surdas para não poder gritar. Em 88, Gary foi julgado e condenado por seus crimes finalmente. Tentou suicídio inúmeras vezes na sua cela, contudo só morreu em 99, quando foi executado por injeção letal, aos 56 anos, marcando o fim de uma era de horror. E era o fim ali do assassino da Casa dos Horrores. A história de Gary é um dos casos mais perturbadores da criminologia. Ele se destaca não apenas, pessoal, pela crueldade dos atos que ele cometeu, mas pela manipulação psicológica e pela violência que ele infligiu sobre suas vítimas. É uma lembrança sombria para todos nós de até onde a mente humana pode ir quando é negligenciada e corrompida. Até hoje, seu caso levanta questões sobre o papel da saúde mental e responsabilidade social e as brechas no sistema que permitiram que os seus crimes passassem despercebidos por tanto tempo. Gary foi um dos serial killers mais infames dos Estados Unidos até hoje. E até hoje, o seu nome causa temor em quem escuta. Essa foi a história do serial killer Gary. Deixe nos comentários o que vocês acharam desse caso, que é muito importante para mim saber a opinião de vocês. Um beijo a todos, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos, que todos fiquem bem. Muito obrigado por todo o apoio e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Beijo, meus abibis. Fui!